nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho para você a respeito da teoria da renda permanente do Milton Friedman. Eu quero te lembrar que o Milton Friedman ele faz parte de uma corrente que nós chamamos em economia de monetaristas e que, portanto, está ligada ao pensamento clássico numa forte crítica ao pensamento keynesiano. Quero te lembrar que, na verdade, os monetaristas vão dizer que tanto no curto quanto no longo prazo não há, na verdade, uma alteração das variáveis reais, mas sim as nominais, em relação ao aumento ou à diminuição da quantidade de moeda, ou seja, do estoque de moeda presente numa dada economia. E, na verdade, nós vamos poder perceber que o Friedman também faz uma análise muito interessante sob o ponto de vista do pensamento do Fischer e do Modigliani. Então, vamos retomar esse raciocínio. O que é que, na verdade, o Fischer está a nos afirmar? Que, na verdade, eu tenho uma situação em que ocorre um trade-off entre o momento presente e o momento futuro. Ou seja, se na verdade eu tiver mais consumo presente em detrimento da poupança, eu terei no futuro uma redução do consumo, já que no futuro a tendência é que a poupança seja igual a zero. Isso porque numa velhice a capacidade de poupança é absolutamente nula. Modigliani, na verdade, vai nos estabelecer um outro parâmetro muito interessante. Que se, na verdade, eu tiver uma elevação da renda, a minha propensão marginal a consumir será a mesma no momento presente do que no momento futuro. E isso ocorre porque, na verdade, se nós tivermos uma situação de aumento de renda no momento presente, haverá um incentivo para que ocorra, na verdade, o aumento da poupança. E aí, portanto, o meu consumo futuro me é dado pela renda futura, mais, na verdade, aquilo que foi poupado no momento presente, mais a remuneração da taxa de juros. Resultado, a minha propensão marginal para consumir no momento presente será absolutamente a mesma daquela que eu obterei no momento futuro. Pois bem, nós vamos então agora fazer uma análise muito interessante, que é a análise a partir do Milton Friedman. Ok? Vamos lá então. O Milton Friedman, na verdade, vai fazer uma análise muito bacana para a gente, que é a hipótese da renda permanente. Procurando complementar os pensamentos do Modigliani, o Friedman propôs a divisão da renda do indivíduo em duas partes. Primeira, a renda chamada de permanente e a segunda, a chamada renda transitória. Então vamos lá. Como o consumidor tenderá a poupar a renda transitória recebida, a qual pode ser exemplificada por um prêmio na loteria ou uma gratificação eventual, o consumo dependerá apenas da parcela permanente. Então vamos imaginar uma hipótese. Imagine que o consumidor tenha, por exemplo, como é um caso muito comum em termos de Brasil, uma renda que, na verdade, é uma renda permanente, estabelecida, portanto, através de um salário, e que esse salário, na verdade, é fixo ou fixado de acordo com determinadas categorias. Mas vamos imaginar que ele seja um vendedor de loja ou representante comercial, e que ele tenha, na verdade, uma outra renda, que, na verdade, é uma renda transitória. Ou seja, que ela ocorre no momento presente, não devendo se repetir na mesma proporção, ou ainda, não devendo se repetir totalmente em termos futuros. Imagine, por exemplo, que, na verdade, essa renda transitória seja, por exemplo, a participação nos lucros da empresa, ou que ela possa ser, por exemplo, a participação num determinado percentual sobre as vendas realizadas, e por aí vai. Ora, o que o Friedman vai nos afirmar? Ele vai nos afirmar o seguinte: como o consumidor tenderá a poupar a renda transitória, essa renda aqui, obtida com a participação de lucros sobre as vendas, dividendos, ou qualquer outro, e a pergunta é, por que ele tenderá a poupar a renda transitória? Porque ele sabe que ela não é permanente.
e que, na verdade, se ele fizer um gasto, ou seja, se ele fizer um consumo no momento presente, levando-se em consideração a renda permanente atual e a renda transitória, ele poderá comprometer a quantidade de poupança no momento presente. E se ele comprometer a poupança no momento presente, ele acaba comprometendo o consumo futuro. Então, na verdade, o que o Friedman está afirmando é que, como ele tenderá a poupar a renda transitória recebida, a qual pode ser exemplificada por um prêmio na loteria, uma gratificação eventual, qualquer coisa, o consumo, na verdade, só dependerá da parcela permanente que efetivamente ele recebe. Se assim é, o Friedman, então, vai procurar mostrar o erro do modelo keynesiano em usar a variável incorreta. Lembrando que o Milton Friedman é ligado à corrente monetarista e, portanto, também ligado ao pensamento clássico. Então, ele vai procurar mostrar o erro do modelo keynesiano em usar a variável incorreta para explicar o comportamento do consumidor. Então, como a propensão marginal, né, a consumir me é dada, na verdade, pelo consumo dividido pela renda, quando a renda permanente, ou seja, Y permanente, se eleva, a propensão marginal a consumir é crescente. Porém, quando a renda transitória se eleva, a propensão marginal a consumir é decrescente. Porque, na verdade, eu tenho lá uma renda que é transitória e que, portanto, tenderá a não permanecer no tempo futuro, e isso leva o consumidor a imaginar que há uma necessidade de poupar mais no momento presente e, portanto, ele tende a diminuir o consumo no momento presente. Resultado, a propensão marginal a consumir passa a ser decrescente. Incorporando-se a essa análise as expectativas racionais, a teoria das expectativas racionais, aos modelos, nós passamos então a considerar não apenas a renda como um fator determinante do consumo, mas a expectativa que os indivíduos, né, desta mesma renda e de outros fatores de uma forma geral. Na verdade, segundo a teoria das expectativas racionais, é que o consumidor ele busca antever aquilo que ocorrerá no futuro. E, portanto, ele tenderá a modificar o consumo presente em função das expectativas que ele tem em termos futuros. O que significa dizer que se ele tem uma expectativa em termos futuros de que a sua renda variável ou a sua renda transitória, como quer chamar o Milton Friedman, será menor do que a renda do momento presente, a tendência de ampliar o consumo, ampliar a poupança e reduzir o consumo. Então, atualmente aceita-se que o consumo depende da renda corrente, da riqueza, da renda futura esperada e da taxa de juros. Isso é óbvio, né? Na verdade, o consumo, né, atual depende basicamente da renda corrente, ou seja, da renda atual, mais a riqueza que foi acumulada pelos períodos anteriores, mais a nossa renda futura, tudo bem, mais a nossa taxa de juros, 1 mais R, ou seja, o total poupado mais a quantidade de juros que representou a remuneração em cima do capital. E aí nós temos uma outra teoria muito interessante, que é a teoria da renda permanente. A teoria da renda permanente interpreta a renda corrente, Y, como a soma de dois componentes. A renda permanente YP, renda média, a qual as pessoas esperam que persista no futuro, e a renda transitória, né, que são os desvios temporários da renda média. Então, na verdade, há uma conclusão muito interessante, né, que a teoria da renda permanente,
ela vai levar em consideração a renda, né, sobre o momento atual, a renda média, que por sua vez leva em consideração a renda persistente no futuro e a renda transitória, que portanto é variável. Sendo assim, consumidores usam a poupança e empréstimos para suavizar seu consumo em resposta às mudanças transitórias da renda. Se, na verdade, eu tenho, né, um aumento da minha renda que é transitória, a tendência é de que eu tenha mais poupança. Na verdade, se eu tenho uma redução da minha renda transitória, a tendência é que eu tenha uma quantidade maior de empréstimos. A função consumo, então, é dada da seguinte maneira. Consumo é igual, né, a YP, tal que A é a fração de renda permanente que a pessoa consome a cada ano. Sendo assim, né, a teoria da renda permanente implica que, né, PMC será dado igual a consumo dividido por renda, AYP dividido por Y. Partindo então do fato de que as famílias com renda alta possuem uma renda transitória maior, a propensão marginal a consumir será menor para os consumidores de alta renda. Isso que, considerando que a população de mais alta renda tem, na verdade, uma renda transitória que talvez não se repita no futuro próximo, a propensão marginal a consumir será, na verdade, né, reduzida ou menor para os consumidores de mais alta renda. Eles tenderão, então, a realizar o quê? Menos consumo no momento presente e mais poupança. Isso no momento presente, já que uma parte muito grande da sua renda é transitória. Porém, né, a tendência é que em termos futuros ele possa então aumentar o consumo, dado que, né, a renda futura mais, né, o valor poupado no presente mais a remuneração de juros comporá a sua renda futura. Então, se a gente pudesse analisar isso, nós poderíamos dizer que no longo prazo a variação na renda é devida principalmente, segundo Milton Friedman, se não apenas, segundo ele, à variação na renda permanente, o que implica uma propensão marginal a consumir considerada estável. Ou seja, no curto prazo, a população de mais alta renda, que na verdade tem uma grande quantidade da sua renda como renda transitória e uma pequena quantidade de renda como permanente, tende, na verdade, a poupar mais no momento presente e consumir menos, para que no futuro ela possa consumir mais. Ora, na verdade, diz Milton Friedman, como na verdade a capacidade de poupança no futuro é zero, ela é nula, nós estamos na senilidade, a tendência então é que na verdade o consumo em ambos os períodos seja estável. E aí, portanto, eu amplio o pensamento do Modigliani e me contraponho de maneira frontal ao pensamento, né, de John Maynard Keynes. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.